O sistema bancário do Brasil é conhecido pela grande regulação, o que até ajudou o país a não ser tão prejudicado durante a crise financeira internacional de 2008. De acordo com participantes deste mercado, a atual situação crítica da economia brasileira passa longe das instituições financeiras. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV, numa parceria com a agência La Presse. E eu converso agora com o fundador da Integral Trust, que é o senhor Carlos Fagundes. Da onde vem a crise de 2014 e 2015? Nós estamos vivendo um momento de grande desequilíbrio das finanças públicas, combinado com uma crise política sem precedentes na vida recente do país. Lamentavelmente, essa combinação traz uma situação de incerteza e daí a crise. E como é que estão inseridos os bancos, as instituições financeiras neste contexto? Eu diria que a crise atual está passando muito tangencial ao sistema bancário brasileiro. Nós estamos vivendo um processo de regulação intenso desde o início da nossa indústria. O Brasil viveu sempre um ambiente muito incerto, inflação, etc. Isso criou um histórico de bastante atuação do Banco Central do Brasil, e depois que ele subscreveu o Acordo de Basileia, o Banco Central do Brasil passou a adotar as melhores práticas no sentido de gestão e controle do sistema bancário. Como é que funciona essa regulação, essas normas que são previstas, Basileia 1, 2, e como é que os bancos, os principais bancos brasileiros, seguem estas normas? Bom, desde que subscrevemos o Acordo de Basileia, o Banco Central do Brasil vem adotando sistematicamente as recomendações de Basileia. E eu diria que, na perspectiva do mercado latino-americano bancário, ou até comparativamente ao sistema bancário europeu, o Banco Central do Brasil e o sistema está num nível de controle e gestão de riscos num estado bastante adiantado. O que prevêem essas regras, principalmente? Qual é o controle que elas exercem? O chamado Acordo de Basileia estabelece um capital mínimo para cobrir os riscos que as instituições bancárias estão assumindo no dia a dia de seus negócios. Risco de crédito, risco de variação de preços de ativos de mercado financeiro, risco operacional, só dando alguns exemplos. E o Banco Central vem monitorando esse inventário de riscos, comparando com o seu capital, e monitorando isso, às vezes, em base diária e, em outros casos, no mínimo, em base mensal, através de relatórios eletrônicos, num processo bastante elaborado e que permite um mapeamento de toda a indústria bancária brasileira, quase que instantaneamente, de maneira que seja possível uma pronta reação do regulador no sentido de corrigir eventuais falhas ou desalinhos ou não conformidade por parte das instituições financeiras, no sentido de terem capital suficiente para cobrir os riscos dos seus negócios. No que diz respeito a esta regulação prevista por Basileia 1 e 2, como é que está o Brasil em relação a outros países? Como eu comentava, se formos comparar a situação regulatória e a capacidade dos bancos em cobrirem os seus riscos nos seus negócios, eu diria que o Brasil está numa condição muito adiantada em relação a países tanto aqui da América Latina como outros países em outras grandes praças financeiras. E esse processo é um processo contínuo. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o Banco Central atuou no sentido de aperfeiçoamento regulatório, estabelecendo normas diretas ou indiretas que superou as 50 modificações durante o ano. Então, esse processo é um processo de
ajuste contínuo, aperfeiçoamento contínuo, que vem dando essa segurança a investidores e aplicadores em depósitos bancários na indústria bancária brasileira. No que diz respeito a seguir normas propostas internacionalmente, como é que está o Brasil em relação a outros países? Bom, o Banco Central do Brasil vem adotando as recomendações estabelecidas por Basileia de uma maneira crescente. Se compararmos o nível de regulação e de qualidade dessa regulação comparado com países da América Latina ou grandes praças europeias, eu diria que o Brasil está num estágio bastante avançado. E esse processo é um processo contínuo de implementação de normas e aperfeiçoamentos. E como referência, no ano de 2015, o Banco Central do Brasil editou mais de 50 normas no sentido desse aperfeiçoamento contínuo das regras de controle e gestão de riscos das instituições financeiras. E diante de tanta regulação aqui no Brasil, como é que fica a questão da competitividade das instituições financeiras internacionalmente? É claro que o lado regulatório, ele inibe os negócios, mas na hora que você, num processo contínuo, estabelece regras que aperfeiçoam o mercado, que deem robustez a essas instituições, a longo prazo, as instituições brasileiras estão levando alguma vantagem. Os bons exemplos são essas movimentações de grandes bancos brasileiros avançando no mercado latino-americano, porque estão suficientemente robustos, né? Ou em algumas praças europeias. Então, existe o efeito imediato de maior dificuldade no crescimento e menor competitividade, mas a longo prazo estamos criando uma indústria muito robusta no sentido de competir com as empresas estrangeiras de igual para igual. O senhor que presta esse tipo de consultoria, é difícil para determinado perfil de instituição seguir essas normas e se manter no mercado? É desafiante. Você consegue imaginar que, voltando ao exemplo de 2015, com 50 modificações de regras, né? Significa mudanças de sistemas para gerar esses relatórios eletrônicos e encaminhar ao Banco Central, demanda uma infraestrutura relativamente grande. O que nós fazemos lá na Integral é prover esse tipo de conhecimento e os sistemas para que sejam gerados esses relatórios eletrônicos de maneira contínua e sempre adaptando as modificações que o Banco Central faz com muita frequência. E qual é a tendência para o futuro? A tendência para o futuro, a gente pode dizer que a gestão de risco, esse controle da capitalização dos bancos para cobrirem os seus riscos é algo que chegou e não vai mudar. A tendência é de contínua modificação e aperfeiçoamento. Esse assunto não é um assunto encerrado e vai demandar ainda muita evolução no sentido de adequado gerenciamento e quantificação desses riscos. Muito obrigada pelas informações e por essa participação aqui na Ducascop TV. Agradeço o convite e até uma próxima. Até. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV.